Então, continuando, né, a gente pode falar agora das outras duas fontes. Só para relembrar, então a gente falou o que é lei, o que é costume. A doutrina são os livros de direito, então aqui atrás, ó, na estante, vocês estão vendo aí alguns livros, são doutrinas jurídicas, onde a gente vai encontrar o conteúdo sobre determinado tema. E por que chama doutrina, né? Porque aquele autor, naquele livro, ele vai trabalhar trazendo o seu posicionamento sobre aquele ponto, sobre o que ele acredita, sobre o que ele interpreta da legislação, como ele acha que essa legislação deveria ser aplicada, como que ela deveria existir, como que ela deveria acontecer. Então, por isso que é doutrina, ele vai doutrinar sobre algo, ele vai doutrinar sobre um tema. E a última fonte, eu deixei ela propositalmente como a última fonte, é a jurisprudência. A jurisprudência são posicionamentos, né, que vêm por meio de decisões dos tribunais. Então, quando chega lá, depois de decidido no primeiro grau, quando chega na fase de recurso, no segundo grau, aí aquela decisão ela pode ser utilizada como uma justificativa, como um fundamento para que eu tenha então, para que eu mostre por que aquele meu direito deve ser contemplado, por que aquele meu direito deve ser proporcionado para mim, por que eu preciso dele. E quem acaba usando a jurisprudência são os advogados, os membros do Ministério Público e os próprios juízes também vão utilizar para fundamentar a sua decisão, para falar por que ele decidiu daquela maneira. E aí, quando a gente fala em jurisprudência, o serviço social pode fazer uso disso e deve fazer uso disso muitas vezes quando ele está fazendo um atendimento, para saber se aquela pessoa que está procurando, se aquela pessoa que está necessitando de um auxílio naquele momento, se aquela pessoa tem razão, se aquela pessoa pode apresentar aquela justificativa, pode procurar os seus direitos naquela linha de pensamento que ela vem apresentando. Não é função do serviço social, e isso a gente sempre fala nas nossas aulas, que não é função do serviço social falar se ele vai ganhar ou não aquele caso, falar se ele tem aquele direito ou não, porque vocês são futuros assistentes sociais, mas vocês podem dar a ele um direcionamento. Você pode falar, olha, nesse caso, até o momento, não se tem nada nesse aspecto, ninguém tentou dessa forma, toma cuidado, não é por aí. Então você pode alertar a pessoa do que ela está tentando, se é aquele caminho correto, se ela está fazendo certo, onde ela pode procurar, mas você não pode e nem deve, porque nenhum advogado deve fazer isso, falar se ele vai ganhar ou não aquela ação, falar se ele vai ganhar ou não aquela causa, tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado, ok? Então essas são as fontes, é ali que você vai buscar a sua informação, caso seja necessário. E aí entrando um pouco mais no direito constitucional, então, e onde que a gente faz essa ligação tão forte com o serviço social, eu digo que o serviço social ele serve ali para nós como uma muleta. O direito ele não consegue fazer as coisas sozinho, ele não pode e nem deve fazer as coisas sozinho. Até porque a gente tem aí um número de ações judiciais enormes. E como que eu vou pedir para um membro do Ministério Público, vou pedir para um juiz sair do seu gabinete, sair do seu espaço e ir até a casa da pessoa, conhecer a sua realidade, conhecer o fato que está sendo apresentado, conhecer o que de fato acontece ali. Então eu não consigo fazer isso. E aí vem o assistente social precisando ter essa visão, precisando saber o que pode ou não pode acontecer, o que pode ou não pode ser feito pela legislação, até onde vai o limite daquele sujeito. Então,
um dos pontos mais importantes e que todos nós, enquanto cidadãos, deveríamos conhecer é a Constituição Federal, porque ela traz ali para nós todos os nossos direitos. Então eu já deixo aqui uma dica e até uma tarefa aí para você, né? Digamos assim, uma lição de casa, já que você pode estar aí na sua casa também nesse momento digamos, inédito para nossa história, né? Porque nós não tivemos isso até hoje na nossa vida enquanto pessoas, não na nossa vida enquanto país, porque nós tivemos outros problemas, mas eu deixo aí então uma tarefa para vocês. Vejam, já que você está aí, tem esse tempo para estudar, vejam lá a Constituição Federal, o que ela traz para nós como direitos fundamentais da nossa sociedade e onde que a sua figura enquanto assistente social pode atender esse sujeito que te procura, pode e deve dar uma orientação para ele. A gente tem ali inúmeros casos, inúmeros incisos, que são aqueles números que tem lá, né, aqueles algarismos que tem lá, que são chamados incisos. Então de um artigo eu desmembro para esses incisos que vão trazer ali para mim cada um desses direitos que vão ser proporcionados, que são atendidos, que são inseridos dentro daquele mesmo contexto, daquele núcleo. Então a gente tem ali direitos essenciais para a nossa sociedade. E eu gosto de falar muito da igualdade. A nossa sociedade, ela precisa ser tratada com igualdade. Ela precisa ser tratada onde todos são vistos da mesma forma. Não importa se eu sou branco, se eu sou mulato, se eu sou negro, se eu sou índio, se eu sou amarelo, não interessa. Mas todos somos vistos da mesma forma. Não interessa se eu sou rico, se eu sou pobre. Não interessa se eu tenho uma condição financeira nesse momento que me capacita para algo, ou se eu tenho uma condição financeira nesse momento de dificuldade, de aperto, de necessidade. Mas todos somos vistos da mesma forma, tá? Então, essa igualdade, ela ainda vem sendo construída dentro da nossa sociedade. E nesse movimento todo que a gente vem acompanhando, em toda essa discussão que vem acontecendo, né, essa pandemia que a gente está vivendo, muitos memes foram criados falando justamente sobre essa igualdade. Eu precisei agora fazer com que todos ficassem dentro das suas casas para que todos agora fossem tratados de forma igual. Não interessa se você tem dinheiro, não interessa se você não tem dinheiro. A ordem agora é ficar dentro da sua casa, para todo mundo. Então olha só onde eu vim buscar, onde eu vim mostrar a necessidade dessa igualdade. Como que essa igualdade deve ser contemplada, como que essa igualdade deve ser atingida, né? Dentre todos que a gente tem enquanto direitos fundamentais, e aí eu já vou deixar aqui digamos assim, uma outra reflexão, né? Porque a gente não fala aí uma tarefa, mas vamos deixar uma reflexão, porque você está aqui para refletir, a gente está nessa aula aqui para refletir. A nossa próxima reflexão é como que funciona, e além da igualdade eu falo que esse também é essencial para a nossa vida. Na verdade, para mim, vocês estão vendo que tudo é essencial, né? Que eu não consigo falar assim que isso é limitado. Eu acho que o direito ele é muito vasto, ele é muito rico e a gente precisa conhecer o nosso direito, a gente precisa entender o nosso direito, buscar por ele. Então eu falo assim que para vocês pode parecer muitas vezes que eu tô falando uma utopia, tá? Mas é o que se espera da nossa Constituição, da nossa legislação. Então eu deixo aqui uma outra reflexão para vocês. Como que eu falo em pleno século XXI, né? A gente está aí no ano de 2020. Como que eu falo hoje na dignidade da pessoa humana? Porque você vai se deparar muitas vezes com essa ausência de dignidade.
Como que eu falo nessa dignidade da pessoa humana? Como que eu falo nessa necessidade que o sujeito vai me apresentar? Como que eu falo nessa necessidade que a pessoa vai me procurar? Às vezes no CRAS, às vezes no CRAM, às vezes ela não sabe nem onde procurar, ela não tem um respaldo no seu município. Então, como que eu falo nessa dignidade para esse sujeito? Como que eu devo acolher esse sujeito e proporcionar a ele essa dignidade mínima, para que ele se sinta igual? Porque para ele ser tratado com essa igualdade que eu falei para vocês e que nós queremos na nossa sociedade, eu preciso proporcionar para ele condições mínimas de dignidade, condições mínimas onde ele será atendido pelo Estado, onde ele será atendido pela administração pública, pelo poder público, onde ele vai se sentir ali acolhido quando ele precisar, seja por um problema familiar, seja por um problema de saúde, seja em busca de educação de qualidade, seja na sua necessidade de transporte, de locomoção. Então, como que a gente fala nessa dignidade hoje? Será que ela realmente é palpável? Será que eu realmente consigo identificar essa dignidade? Então, para encerrar aqui, né, porque a gente ainda tem umas... só estamos começando a nossa discussão, na verdade, nessa disciplina. Mas eu quero que você participe, mande ao longo da semana, mande até mesmo no nosso chat da nossa aula ao vivo, porque se tudo der certo, a internet vai ser proporcionada para todos, né? Sei que a gente está aí buscando, aproveitando momentos para ter nossas ferramentas, para às vezes fazer um curso, para colocar os nossos estudos em dia, mas eu espero que a gente se encontre nessa discussão. Então, como que eu posso proporcionar e como que ela deveria ser proporcionada para todos? Será que ela é realmente palpável na nossa sociedade? Então fica aí para encerrar essa reflexão e eu espero encontrar com você nas nossas oportunidades de discussão ao vivo. Participe também durante a semana, encaminhe para a sua mediadora responsável alguma dúvida, até mesmo um pensamento, uma reflexão que você teve aí no decorrer dos seus estudos, tá bom? Eu espero você lá. Tchau!